Bom dia a todos, também cumprimento com a paz de Deus. Nós vamos começar o nosso culto nesta manhã, neste formato diferente, separados fisicamente, mas unidos espiritualmente, no amor, na oração. E eu quero mais uma vez dizer-vos que estamos em oração para que Deus possa abençoar a sua igreja, a sua obra, possa abençoar a nossa nação, também abençoar os governantes desta nação, os governantes de todo o mundo. É o nosso dever orar pelas autoridades, oramos por todos os profissionais de saúde e também por todos aqueles que trabalham para nosso sustento. Devemos orar por eles. Sem dúvida é um tempo diferente, mas acreditamos que Deus tem um propósito para todas as coisas e nesta manhã nós vamos celebrar a Deus, vamos louvar, vamos partilhar a palavra de Deus. Há uma pergunta que neste tempo se impõe e que muitas pessoas estão a fazer. Será que vai ficar tudo bem? Como alguém disse, não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Nós acreditamos que a crise vai passar, acreditamos que esta tempestade vai passar, acreditamos que as coisas vão melhorar. Mas depende de Deus. Nós que acreditamos em Deus e que temos esperança em Deus, sabemos que por causa do seu amor, da sua graça, Ele abençoará aquele que nele confiar. E porque Ele quer abençoar todos aqueles que confiam nele, porque Ele quer abençoar o seu povo, os seus filhos, Ele vai abençoar por causa de nós, da sua igreja, Ele vai abençoar todo o mundo e nós acreditamos nisso mesmo. Então vai ficar tudo bem? Sim, por causa do amor de Deus, depende de Deus. Mas também depende de cada um de nós. Depende da nossa oração, da nossa confiança em Deus, do nosso amor para com o próximo, do nosso altruísmo. Temos que fazer também a nossa parte, continuamos a fazer a nossa parte. Sim, as coisas vão melhorar, nós vamos ultrapassar esta crise se cada um fizer a sua parte, amando o seu próximo, cuidando do seu próximo. Nós vamos orar nesta manhã para que Deus possa continuar a abençoar as nossas vidas. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos na Tua graça, na Tua misericórdia. Acreditamos que a Tua vontade vai prevalecer. Acreditamos que tens um propósito para todas as coisas. Acreditamos no Teu sustento. Acreditamos no Teu ânimo, no Teu consolo. Por isso, Deus, a nossa oração é para que possas continuar a abençoar, ó Deus, cada um dos Teus filhos, cada família, Senhor. Possas renovar as nossas forças, o nosso ânimo, para continuarmos firmes em Ti, na confiança que nós devemos depositar em Ti em cada momento, em cada instante. Também possas abençoar os governantes, abençoa as autoridades das várias nações, dá-lhes da Tua graça, da Tua sabedoria, para que as suas decisões possam ser as melhores. Também oramos por todos os profissionais que trabalham em nosso favor, os profissionais de saúde, os outros profissionais que trabalham para nosso sustento. Possas continuar a abençoá-los e usá-los e a recompensá-los. E agora, Deus, recebe o nosso louvor, este culto que nós queremos apresentar a Ti, Senhor, que possa ser de bênção para as nossas vidas e de bênção para aqueles que nos vão escutar. Isto te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente possa abençoar as nossas vidas e que possamos cultuar juntos a Deus e passar um bom momento na presença de Deus e nesta comunhão espiritual uns com os outros. Amém. Eu ouvi mil histórias de como gozem a Ti, mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas que só Tu podes dar. Tu sabes
tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes por nós. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito para nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes por nós. És perfeito. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo. És perfeito em tudo que fazes por nós. Tu és um bom, bom Pai. Não quero viver sem tua mão, acalentar meu coração. Não quero, não quero tentar me esconder ou levar a vida sem te ter. Não quero.
Nada nesse mundo vai roubar o teu lugar, porque és minha vida, és a fonte da vida, água que me sacia e me leva a te cantar. Meu Jesus, eu te amo, meu Jesus, eu te adoro. Nada é melhor do que estar certo de te ter. Nada neste mundo vai roubar o teu lugar, porque és minha vida, és a fonte da vida, água que me sacia e me leva a te cantar. Meu Jesus, eu te amo, meu Jesus, eu te adoro. Nada é melhor do que estar certo de te ter. Nada é melhor do que estar certo de te ter, ó Deus. Nada é melhor do que estar certo de te ter, ó Deus. Nada é melhor do que estar certo de te ter, ó Deus. Nesta manhã vamos conversar um pouco com o Mário e com a Tamires. Eles são membros da nossa igreja e vão-nos contar um pouco do testemunho das suas vidas. Começo por pedir-vos para se apresentarem um pouco melhor, por favor. Meu nome é Mário César, eu vim lá de Colatina, Espírito Santo, Brasil. Meu nome é Tamires, eu também sou da mesma cidade, Colatina, Espírito Santo, no Brasil. Como eu já referi, o Mário e a Tamires são membros da nossa igreja e também cooperam. E eu quero perguntar-vos como é que vocês tiveram o conhecimento do Evangelho de Jesus? Bem, vou começar. Eu tive conhecimento do Evangelho desde a minha infância. Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão, sou neto de pastor, o meu avô sempre teve um ministério e eu sempre participei desde a infância até a adolescência. Mas, e depois, aos 15 anos, eu vim para aqui, para Portugal, e também continuei participando. Embora eu sempre estou referindo que a minha infância inteira foi na igreja, teve um ponto de virada na minha vida. Logo quando eu vim aqui para Portugal e depois de uns 3 anos regressei ao Brasil. Quando eu regressei ao Brasil e comecei na universidade, teve um ponto de virada na minha vida. Lá naquele ambiente, eu senti que eu me contaminei muito com o ambiente. E eu senti um chamado do Senhor para me separar. Eu acho que ali que, principalmente, o meu curso foi de 4 anos, principalmente na metade do curso, eu sentia esse chamado de volta. Porque, infelizmente, eu acabei me afastando, não me afastando totalmente da igreja, sempre participei do ministério, porém, como eu estudava à noite, tinha vários cultos que eu não podia ir. Então, eu sentia esse chamado de volta. E foi num retiro da nossa igreja que eu tive essa confirmação. Foi bem no finalzinho da minha faculdade. Foi quando, num acampamento, tivemos uma reunião de oração no último dia, e o Senhor tocou na minha vida de uma maneira muito especial.
Foi naquele momento que eu senti a presença do Senhor. Eu acho que eu nunca senti tanta presença do Senhor na minha vida como naquele momento, naquela reunião. E naquela reunião o Senhor batizou-me com o Espírito Santo. E ali foi para mim talvez o ponto máximo ali da minha conversão. Ali foi que eu tive a completa confirmação. Porque nessa altura eu já era batizado, mas foi ali que virou a chave do Evangelho. Pense, eu passei a minha adolescência inteira participando da igreja, mas é aquela de a gente está indo, mas ainda não tem aquela convicção. E naquela noite eu tive a convicção e o Espírito Santo confirmou isso na minha vida. Amém. E em relação a Tamires? Bem, assim, eu poderia contar várias coisas aqui para demonstrar como o Senhor me fez estar aqui firme até hoje, mas eu acho que uma coisa que eu não posso deixar de contar e eu preciso que as pessoas saibam é como eu vim parar aqui, nesse mundo. Porque os meus pais casaram muito jovens e, passado um tempo, a minha mãe tentava ter filhos e ela não conseguia. E foram procurar os médicos para saber o que acontecia. E o meu pai era completamente estéril. E a minha mãe costumava ir muito a culto nos lares, né? E num desses cultos ela ouviu falar sobre Ana e ela decidiu que ela iria buscar a Deus daquela maneira porque ela também queria receber aquele milagre. E passado um tempo, meu pai foi curado. E hoje nós somos 3 irmãs e a partir desse testemunho da vida da minha mãe foi quando Jesus entrou na nossa casa e toda a nossa família se converteu. E hoje, para a glória de Deus, nós ainda permanecemos firmes. E o meu pai é pastor e graças a Deus, desde então, nós só temos experimentado cada vez mais o cuidado de Deus e durante a minha vida muita coisa aconteceu comigo, mas uma delas foi um problema de saúde que eu tive, muito sério. E assim como o Mário, eu vim a minha vida inteira, cresci andando embaixo dos bancos da igreja a vida toda. Mas é aquela que a gente costuma falar no Brasil, que filho de peixe não é peixinho. E não é pelaquilo que eu via dos meus pais, é que eu ia ter certeza de algo na minha vida e eu precisei tomar uma decisão. E ali eu precisei experimentar o que era você depender completamente de Deus, quando a gente já não tem mais o que fazer, quando a gente depende da cura, onde a gente depende do milagre, para eu entender que eu precisava buscar a Deus pela minha vida, que eu já não precisava mais, eu não poderia mais depender da intercessão do meu pai, da intercessão da minha mãe. E foi ali, naquele ponto, em que eu comecei a buscar o Senhor e, graças a Deus, o Senhor entrou com providência e o milagre foi feito e estamos aqui hoje. Muito bem. Já sabemos como é que vocês fizeram o compromisso com Deus, mas também agora queremos saber como é que vocês se conheceram e há quanto tempo é que vocês estão casados e fizeram também um compromisso um com o outro. Pode começar. Bem, olha como que Deus é. Nesse retiro onde o Mário pôde ter essa experiência com Deus, era suposto eu ter ido nesse retiro. Só que se eu fosse, a minha igreja ficaria sem músicos para dar continuidade aos cultos. Então eu falei assim, mãe, eu fico com você na igreja e deixa que as minhas irmãs vão. E nesse retiro foi onde as minhas irmãs e os meus amigos da igreja todos conheceram lá o Mário. E já chegaram falando assim, Tamires, tem lá um rapaz assim, que, nossa, você ia gostar muito de conhecer ele e tal. E eu, assim, nem estava muito, assim, no clima, como a gente diz no Brasil, nem estava muito, assim, para isso. Mas quando a gente se conheceu, foi mesmo, assim, algo muito de Deus, assim, algo muito forte. Nós começamos a conversar e olhar as nossas famílias, né? Sim. E como que desde a nossa infância
nós sempre tivemos muito próximos e muito ligados, e tanto a família dele quanto a minha. E, de alguma maneira, Deus veio preparando esse caminho até ali. E tanto ele, escolhendo servir a Deus, estando nesse retiro, quanto a mim, escolhendo servir a Deus, a servir a minha igreja, Deus abençoou e deu um jeitinho de nos unir, de alguma maneira. E Maria, há quanto tempo é que vocês estão casados? Estamos casados há 6 anos. Casamos em 2014. Foi o Mário que pediu namoro e pediu em casamento, sim, certo? Claro que sim. Para o pastor ver as coisas. Quando eu conheci ela, eu já estava com a passagem marcada para vir para aqui. E eu, infelizmente, eu não consegui visualizar que não era para mim ter vindo. Naquela altura, era em 2010. Eu acabei vindo, fiquei cá uns 7 meses e retornei. E nesse meio tempo, não estávamos de fato namorando, mas estávamos sempre conversando. Via internet, sempre estávamos conversando. E depois aprove de eu conseguir uma oportunidade de emprego lá na minha cidade, e eu acabei voltando pro Brasil. E aí sim, quando eu voltei, eu pedi ela em namoro. E foi logo que nós começamos a namorar que já estávamos planeando para casar e fomos levando as nossas vidas lá. Ok, muito bem. Vamos falar agora de um episódio que foi muito difícil para as vossas vidas. Penso que aconteceu no primeiro ano de casados. Sim, sim. O acidente do Mário. Nós depois vamos tentar passar algumas fotografias deste acidente. Então eu queria que vocês pudessem contar um pouco desse episódio, que não foi nada fácil para vocês. Não foi. Tami, começa, que eu acho que você... Ele não lembra de muita coisa, porque ele bateu a cabeça. Eu lembro antes e lembro depois. De fato, o acidente, tenho alguma ideia, mas realmente eu não tenho aquela memória de como que foi o fato. Sim, era um domingo, né? Sim. Era Ano Novo, 2015. Vocês estavam casados há quanto tempo? Um ano. Era o nosso primeiro ano. Primeiro ano. A gente tinha acabado de fazer um ano. Foi mesmo na virada do ano, no mês de janeiro. E casamos no dia 11. Sim. E ele tinha ido jogar bola nesse dia. E eu sempre costumava ir com ele. Só que nesse dia, por acaso, eu falei, não estou muito afim de ir, vou ficar em casa. E ele me deixou em casa e foi. E ele costuma sempre, até hoje, assim, ele vai nos lugares onde ele chega, ele manda uma mensagem e me avisa. E eu sabia mais ou menos a distância do lugar onde ele estava indo. E ele não mandava mensagem, não dizia nada, e para ele já tinha passado uma meia hora, ele gastaria ali uns 10 minutos para chegar onde ele iria. E aí eu resolvi mandar uma mensagem para ele e perguntei assim, então, o que aconteceu? Você já chegou e tal? Aí ele me ligou. E ele me ligou assim com a voz meio trêmula e me falou assim, olha, eu não sei onde eu tô, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu sofri um acidente. E nisso eu não conseguia descer as escadas do prédio para ir para casa, para ir para o hospital. A minha mãe, na altura, né, morava próximo do sim. do e hospital. Lembrando que, na altura, eu tinha uma moto, não era um carro. O acidente foi de moto. Ok. Foi de moto. E daí eu liguei para minha mãe, para ela estar indo lá para o hospital, porque ela conseguia chegar muito antes de mim. E fui. E nisso meu cunhado me buscou em casa, que eu não conseguia andar. Eu não lembro como que eu desci, como que eu cheguei lá embaixo, e meu cunhado me levou, fiquei mesmo atordoada. E cheguei lá no hospital, ele não lembrava de nada, o que tinha acontecido, e ele estava mesmo todo enfaixado e todo... Sim, falar um pouquinho também de como que foi. Esse tipo, o que eu vou falar tem muito do que as pessoas me contaram e também de algumas coisas que eu me lembro. O que eu de fato me lembro? Me lembro que eu estava na via, estava indo em direção ao jogo. E não havia ninguém, nenhum carro, estava mesmo deserto. E eu lembro que eu estava mais ou menos na velocidade de uns 50 por hora, não estava a correr muito, graças a Deus. E aí já vem os fatos. Se eu perguntar o que eu lembro, é isso, que eu estava na via e depois eu já lembro do hospital.
Mas o que as pessoas me contaram, o que o outro carro aconteceu foi o seguinte: eu estava na via e o outro carro ia fazer uma inversão de marcha, mas ele não, o correto era ele tipo numa rotatória e fazer. Como ele olhou para a via e não havia ninguém, e eu estava lá e eu acho que a distância que eu estava ele não conseguia me ver. Quando ele foi fazer a inversão no meio da via, o carro dele ficou atravessado e eu estava mesmo em cima. Aí a minha moto bateu na porta do carona, da parte do carona, eu voei da minha moto e bati com o meu ombro esquerdo no para-brisas do carro e caí no chão. Essa é a descrição que as pessoas me falaram, o pessoal do carro. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas e como que foi isso? Aonde que estava Deus? Alguém pode virar e perguntar. Para a glória e honra do Senhor, a pessoa que estava a fazer a inversão de marcha, ele era cristão, era um pastor, ele de fato ele não viu e ele estava com a família dele, estava ele, a esposa dele e o filho dele. E quando eu caí, eu lembro deles contando depois, né, que foi um susto muito grande para ele, porque ele de fato não viu. Ele falou que se ele suspeitasse, ele ia lá e fazia, mas de fato ele não me viu. Então, o acidente foi esse. E eu, graças a Deus, eu estava com a baixa velocidade, mas a porta do carro dele ficou bem destruída, a direção da minha moto ficou muito mal, o meu ombro ficou exatamente o buraco do meu ombro no para-brisas. E eu tive um corte aqui. Eu tenho até uma cicatriz ainda até hoje. Aí talvez alguém possa perguntar, mas o Senhor não te livrou? Naquela semana houve isso eu lembro, e eu acho que quando eu lembro disso mexe muito comigo. Naquela semana houve também um acidente de moto. Ele foi, se o pastor olhar, ele foi muito mais leve do que o meu. Mas infelizmente o condutor da moto, quando ele caiu, ele foi escorregando no chão e bateu com a cabeça no meio-fio e infelizmente ele veio a óbito. Aí sempre quando eu lembro disso, eu lembro do que o Senhor me livrou. Ele me livrou da morte e lá, principalmente na nossa cidade pequena, se fosse qualquer outra pessoa, possivelmente a pessoa ia me abandonar lá e ia fugir. Graças a Deus que era uma pessoa correta, cristã, e que chamou a emergência. Graças a Deus. Só uma observação, pastor. Eu lembro que quando eu tinha que passar pelo local do acidente para chegar no hospital, porque era uma reta bem grande, assim, onde ele bateu. E eu vi lá o estado da moto e eu vi o estado do carro, para você ter uma noção. O capacete do Mário partiu no meio e ele ficou com a cabeça deitada no asfalto. Ele bateu mesmo a cabeça no meio-fio. E para mim, eu ia chegar no hospital e eu já ia encontrar ele lá, todo partido. E eu estava mesmo bem abalada. Como que eu ia encontrar ele lá, nesse hospital? E Deus é tão bom que nós chegamos lá e ele não tinha partido nenhum osso. E, apesar de tudo, foi só alguns arranhões e o ombro dele ficou bem machucado, mas ele estava inteiro, estava intacto, graças a Deus. Amém. E como o Mário disse, infelizmente nós sabemos que muitas pessoas morrem nas estradas de acidentes de motos e damos graças a Deus por este livramento. Também eu gostaria que vocês pudessem partilhar connosco como é que se deu a vossa vinda para Portugal, há quanto tempo é que vocês estão a morar em Portugal juntos, não é? Casados. E eu sei que vocês já têm também um filho, não é? Sim. Queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Bem, posso começar de como que foi a nossa vinda. Estávamos casados. O ano de 2015, apesar de ter começado com o meu acidente, profissionalmente falando, foi um ano muito bom para mim. Eu consegui uma boa vaga, galgar uma boa posição na empresa que eu estava e também consegui trabalhar como professor, acreditem, como professor na área técnica de administração, na parte da noite. Então, profissionalmente, foi um ótimo ano. Às vezes as pessoas têm a impressão que nós queremos ir para Portugal. Talvez as pessoas estão com muita dificuldade, mas não foi o nosso caso de fato. Mas houve um questionamento que nós nos fizemos. Tipo, em dezembro de 2015 acabou o meu contrato com a escola. Eu não tinha nem previsão de renovar, porque foi uma exceção de calhar à noite, porque eu trabalhava durante o dia.
E aconteceu, eu acredito que um fato que aconteceu na nossa cidade, que eu acho que nos abalou no sentido de, poxa, vamos... E os meus pais já moravam cá desde 2001. Então, o que aconteceu lá na nossa cidade? Teve o rompimento da barragem de Mariana ainda. Quando aconteceu aquela tragédia de Brumadinho, já estávamos cá. Mas houve o rompimento da barragem de Mariana e contaminou o nosso rio. Então, nós já estávamos sonhando em ter uma criança. E também, além do rompimento da barragem, teve para vocês verem, teve um vírus lá no Brasil que demoraram muito tempo para descobrir, que eles falaram que era o Zika vírus e que atacava as crianças, principalmente recém-nascidas, e dava microcefalia. E ficamos muito assustados com isso. E realmente havia, pelo menos quando vimos na televisão, tinha muitos casos. Então, esses dois fatos, eu acredito que fez nós pensarmos, poxa, os meus pais estão lá, eu tenho eu sempre tive uma ótima lembrança aqui dos irmãos, eu lembro das vezes que eu participava aqui da igreja, e aconteceu de eu ter uma oportunidade de virmos para cá. Eu acredito que foi direcionamento de Deus, pois a empresa não levou a mal que eu pedi as contas, me ajudaram muito, tiveram muita paciência, que eu tinha muita responsabilidade, então eu tinha que preparar eu não poderia sair, porque ia ser muito mal para quem ficasse. Então eu fiz uma ótima transição, e eu acredito que essa transição, que eu sei que, conhecendo a empresa, não ia ser fácil, pelo fato de ser fácil, foi uma confirmação do Senhor, que éramos para estar cá. E conversamos, e ela também... E ela que também estava pensando nas mesmas coisas que eu, ter o nosso filho, e realmente o cenário lá para se ter o filho não estava favorável. A irmã Tamires, então, concordou com a vossa vinda para Portugal? Sim, naquele momento também, um outro ponto foi a questão da família dele, porque quando ele decidiu estar voltando para o Brasil para a gente começar a vida, não foi fácil para ele essa decisão, porque já contando o tempo da faculdade, o nosso tempo de namoro e até ali onde o nosso casamento estava, já havia uns 10 anos que ele vivia, né, longe da família dele. Exatamente. E naquele momento a gente também foi uma coisa que teve muito peso na nossa decisão, porque nós queríamos também ter mais convívio com a família dele. E foi isso, e graças a Deus, todas as coisas que nós colocamos diante de Deus em oração foram respondidas assim, meio que além até do que nós esperávamos, essa questão que ele estava mesmo comentando aqui do trabalho e tudo, e todas as coisas foram acontecendo e graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Então a vossa adaptação, no caso mais da Tamires, correu tudo bem, e o vosso filho nasceu quando? Ele está com 2 aninhos agora, o Mário César, e também foi algo que nós queríamos muito, era um desejo no nosso coração desde lá do Brasil, e não foi possível que acontecesse lá, mas quando chegamos aqui todas as coisas correram super bem, até mesmo os atendimentos que eu tive, né, no centro de saúde, hospital, correu tudo da melhor maneira, não posso me queixar de nada, e devido ao problema de saúde que eu tive na minha infância, apesar de que quando nós temos fé, nós cremos no milagre, nós cremos que quando Deus faz, está feito. Mas os médicos tendem a nos assustar um pouquinho. Então, eu sempre ouvi assim que eu precisaria estar fazendo algum tratamento, que eu precisaria tomar uma dose específica de um remédio para não faltar para o bebê, não atrapalhar o desenvolvimento do bebê e tudo mais. E eu ia fazendo exames periodicamente, e graças a Deus não precisei fazer tratamento nenhum, não precisei alterar a dose do remédio. O bebê nasceu completamente saudável e tomamos a decisão de que iríamos passar a tentar, né, a tentar ter nosso filho. Foi na virada de ano, né, sim. 2016 para 2017. E nesse ponto foi mesmo ali no dia 1. E em maio eu estava grávida. E para a glória de Deus correu tudo bem, o bebê é saudável e é isso. Antes de... Talvez os irmãos, o pessoal pense que
que é por minha causa que o nome do meu filho é Mário, mas não. Na verdade, é uma homenagem aos meus avós, tanto paterno como materno, eles se chamam Mário. E eu acredito que, principalmente nessa altura que estávamos a decidir, e logo quando viemos para cá, poucos meses depois, o meu avô veio a falecer. E depois, daqui a poucos meses, a minha avó também veio a falecer. Então, quando estávamos para decidir o nome do neném, nem teve discussão. Já pensamos, não, vamos colocar Mário, César. Mário em homenagem aos meus avós e César também em homenagem ao meu pai. E eu acredito que esse tempo foi um tempo difícil para mim, o luto que eu tive dos meus avós. Foi seguido. E como eu disse anteriormente, eu nesse tempo que eu estava lá no Brasil, eu falei 10 anos, falamos aqui em 10 anos, esses 10 anos eu não morava sozinho. Eu estava longe dos meus pais, mas eu estava morando com os meus avós. Então tivemos muita convivência e realmente é um assunto que é muito difícil para mim falar. Vem muita lembrança. Sem dúvida, é uma bonita homenagem que vocês fizeram aos vossos avós. Antes de nós terminarmos esta conversa, que eu creio que está a ser bastante agradável e edificante para todos, há uma pergunta que se impõe neste tempo de crise, em que todo o mundo está a enfrentar este vírus. Então, há uma pergunta que recorrentemente é levantada. Quando isto tudo passar, vamos ficar bem? Acredito que sim. Vamos ficar todos bem. Eu acredito que esse tempo de afastamento é um tempo onde que vamos aprender e que também vamos valorizar a nossa comunhão aqui em relação à nossa comunidade, a nossa comunhão com os nossos irmãos. Eu acredito que qualquer desavença, qualquer coisa que, se porventura houver aqui no nosso meio, eu acredito que isso estará superado, porque eu acredito que todos nós estamos com muitas saudades uns dos outros e que, de fato, vamos estar muito mais unidos do que estávamos antes. Eu acredito que estávamos nesse caminho de união, desse tempo que estávamos a mudar as coisas. Eu acredito que estávamos muito engajados e eu acredito que vamos voltar mais engajados ainda. E eu acredito que vamos literalizar essa comunhão no culto de ceia, onde vamos partir o pão, beber o vinho e vamos, de fato, estarmos unidos em um só propósito, em uma só oração. Porque vamos passar por isso, vai estar tudo bem, mas com certeza vamos ter as consequências e eu acredito que estaremos mais unidos do que nunca. Porque se talvez as minhas palavras não forem suficientes, é só virarmos a última página do livro de Apocalipse e ver que o Cordeiro venceu, ele venceu. Não importa o sofrimento que vamos passar, ele venceu. O Cordeiro venceu. Eu acredito muito nisso, que todo o choro, toda a lágrima que talvez porventura ainda vamos derramar, ele vai recolher dos nossos rostos. Essa é a nossa esperança. Amém. Tamires, vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem. É nesse momento que nós devemos exercer a nossa fé e mostrar para o mundo como que é importante ter fé e ter esperança. E principalmente, nós exercemos o nosso mandamento de amar o próximo. Eu sei que não deve estar sendo fácil para as igrejas nesse momento estarem com as portas fechadas. Mas também, às vezes, Deus precisa dar um sacode na gente para nos tirar do comodismo. E, às vezes, eu falo por mim, é muito fácil a gente ter um dia e hora marcada para vir aqui servir a Deus. Mas agora nós vamos pôr à prova aquilo que nós aprendemos de Deus, quando nós devemos fechar a nossa porta e orar a Deus e entrar em comunhão com Deus e com a nossa família. E principalmente mostrar às pessoas esse amor e esse respeito que Jesus tanto pregou aqui nessa terra. E quando nós voltarmos, nós vamos estar mais fortes, mais unidos e vamos matar a saudade uns dos outros. Amém. Obrigado pela vossa presença, por esta conversa e que Deus possa continuar a abençoar as vossas vidas, a vossa família e que Deus possa também continuar a dirigir os vossos passos para que possam continuar a servir a Deus. Deus abençoe. Antes de nós finalizarmos o nosso culto nesta manhã, nós vamos orar por alguns assuntos
que nos foram trazidos pela nossa Convenção das Assembleias de Deus em Portugal. E eu vou então mencionar alguns destes assuntos. Também dizer-vos que há uma convocação para nós, neste domingo, dia 22, orarmos e jejuarmos em favor da nossa nação e em favor de todos aqueles que estão infectados por este vírus. Eu vou destacar alguns assuntos. Vamos orar, irmãos, pelo pastor Norinha, pela sua esposa, também pelo presbítero Raul Norinha, pela nossa irmã Elisete Neto, que é a esposa do pastor Guilherme Neto. Estes irmãos estão na Suíça e ambos estão internados, infectados com este vírus. Vamos orar para que a boa mão de Deus possa trazer cura, sustento, ânimo para a igreja ali na Suíça, para as suas famílias. Vamos também orar pelo missionário Greg Mundis, que é o diretor executivo do Departamento de Missões Mundiais das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, que também está infectado por este vírus. E oramos por todos aqueles que estão infectados, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus possa alcançar as suas vidas. Também há muitos casos em muitas igrejas na Europa de irmãos nossos que estão infectados por este vírus. Vamos orar no nome de Jesus, continuar a orar por todos os profissionais de saúde e outros. Vamos também orar pela comunidade científica para que Deus lhes dê sabedoria para descobrir uma solução. E também vamos orar pelo suprimento financeiro de todos os irmãos nesta altura de crise. Amém? Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, mais uma vez eu levanto a minha voz a Ti para interceder por estes assuntos. Obrigado porque o Teu povo neste dia está a clamar a Ti, está a interceder a Ti. E a Tua palavra, ela nos diz claramente que quando nós Te buscamos de todo o nosso coração, nós Te encontramos. Quando nós clamamos, Tu respondes. E esta é a nossa oração, Pai, neste dia, o nosso clamor, ó Deus, para que possas continuar a abençoar a Tua igreja, os Teus filhos, mas possas abençoar esta nação. Ó Deus, possas abençoar todas as pessoas que estão, Senhor, ó Deus, a enfrentar, Senhor, ó Deus, esta pandemia, Senhor, este vírus. Deus, Tu possas, ó Deus, trazer, Senhor, ó Deus, solução, Pai, possas trazer um escape, conforme diz a Tua palavra, e nós cremos no Teu amor, cremos na Tua misericórdia. Oramos pelos Teus filhos ali na Suíça, Pai, pelos Teus servos, pelo pastor Norinha, a sua família, Pai, ó Deus, pela irmã Lisete. Oramos, Senhor, também, Senhor, pelo irmão Raul Norinha, Pai, oramos, Senhor, para que a Tua boa mão, Senhor, toque, ó Deus, estes corpos, Senhor, e traga saúde, Senhor, no nome e no poder de Jesus Cristo. Oramos também pelo Teu servo, ó Deus, o pastor Greg Mundis, Senhor, toca, Senhor, também, Pai, o Teu servo, Senhor, ó Deus, e cura, Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo. Assim como oramos, Senhor, ó Deus, por todas as autoridades, Senhor, por todos os governantes, Senhor, possas continuar a capacitá-los, Senhor, a dar da Tua graça, da Tua sabedoria, Deus, no nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor. Oramos, Senhor, também pela comunidade científica, por todos aqueles, Senhor, que, ó Deus, estão, Senhor, a pesquisar, a estudar, para descobrir uma solução, Senhor. Ó Deus, capacita, Pai, no nome e no poder de Jesus. Também oramos, Senhor, por suprimento financeiro para todos, Pai. Ó Deus, para os Teus filhos, Senhor, para todos, Pai. Que neste tempo de crise, Senhor, ó Deus, Tu possas enviar, Senhor, o Teu maná, Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor. E continua a trazer ânimo, Senhor. Continua a fortalecer, Senhor, a fé de cada um dos Teus filhos, Pai. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Logo à tarde estamos de volta. Amém. Meu Jesus, eu te amo. Meu Jesus, eu te adoro. Nada é melhor do que estar certo de te ter. Nada é melhor do que estar certo de te ter, ó Deus. Nada é melhor do que estar certo de te ter. Nada é melhor, nada é melhor do que estar certo de te ter. Te ter, ó Deus.